Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Bussinger, eu sou neurologista especialista nas doenças autoimunes do sistema nervoso central. E a convite da AMI, então, eu estou fazendo esse vídeo sobre a conscientização da neuromielite óptica, que é uma condição extremamente rara e subdiagnosticada e que muitas vezes gera muita dúvida por justamente ser tão incomum e ter tantas semelhanças com uma outra doença, que é a esclerose múltipla, que embora também seja rara, ela é muito mais prevalente. Só que o diagnóstico incorreto de esclerose múltipla num paciente com neuromielite óptica pode causar sequelas irreversíveis, uma vez que vários tratamentos de esclerose múltipla não funcionam para neuromielite óptica. Então é super importante reconhecer esse diagnóstico, uma vez que a gente tem tido um avanço em ter tratamentos eficazes e específicos para essa condição recentemente. Então é super importante o reconhecimento e saber manejar, nem que seja inicialmente esses quadros. Bom, de maneira geral, a neuromielite óptica ela vai ter três sintomas principais, que são a neurite óptica, a mielite transversa, geralmente uma mielite longitudinalmente extensa, e a síndrome da área postrema. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho disso daí. A neurite óptica é uma inflamação do nervo óptico que vai cursar especialmente, principalmente com dor no olho, vai ter também um embaçamento visual e vamos ter também uma alteração da visão de cores. Esses são os três sintomas cardinais. Muitas vezes alguns sintomas extras acabam aparecendo, como por exemplo cefaleia. Muitas vezes o paciente pode relatar uma dor de cabeça ao redor dos olhos, e isso também pode ser dentro ainda do espectro da neurite óptica, diferentemente de algumas outras coisas, por exemplo, o olho vermelho, né? Então, quando a gente pensa numa dor no olho, com embaçamento visual e olho vermelho, a gente já tem que pensar mais numa conjuntivite, numa uveíte anterior, alguns outros sintomas e alguns outros diagnósticos diferenciais que já não vão bater tanto, uma vez que a neurite óptica, por ser uma inflamação do olho, ela já não tem tanto essa alteração do olho propriamente dito. Bom, e além disso, quando a gente faz a fundoscopia, que eu sei que não é da prática de todo médico, né, a não ser o oftalmologista, o neurologista e às vezes algum outro especialista que se capacitou para fazer a fundoscopia, não é todo médico que tenha realmente a prática, a vivência de fazer a fundoscopia com muita frequência. E de qualquer forma, a fundoscopia não precisa necessariamente estar alterada, pelo contrário. É muito frequente que a neurite óptica não gere necessariamente uma inflamação visível do nervo óptico no fundo de olho, né, na fundoscopia, justamente porque na maioria das vezes ela vai ser uma neurite óptica posterior e não realmente na cabeça do nervo óptico, que é o que a gente consegue ver na fundoscopia. Bom, além da neurite óptica, a gente tem também a mielite, né? A mielite é a inflamação da medula espinhal, que gera perda de força, perda de sensibilidade ou formigamentos, né? Sintomas positivos ou negativos relacionados à sensibilidade. Então, dos negativos, a perda de sensibilidade, a redução da sensibilidade, e dos positivos, dor, formigamento. Eu posso ter também alterações esfincterianas, como incontinência urinária, retenção fecal ou mesmo incontinência fecal mais raramente, e no homem vai também cursar com tanto disfunção erétil e na mulher com redução da libido, e no homem também com redução da libido, né? Então tudo isso pode acontecer em decorrência da mielite, nem sempre a gente vai ter tudo isso, e também a gente pode ter uns sintominhas extras, né? Dentro disso a gente pode ter o MS-Hug, né, que é mais comum na esclerose múltipla, mas também pode acontecer na NMO, que é uma sensação de faixa opressiva, na maioria das vezes realmente circunferencial em toda a circunferência do tronco, seja aqui mais alta se a lesão for mais a nível cérvico-torácico, ou mais baixo se for em nível torácico mais baixo. Não é comum, inclusive, que eu tenha uma manifestação da medula lombar, até porque na medula lombar a gente já tem mais só raízes, né? Então não é muito comum que a gente tenha inflamação do cone medular, que está ali no final da medula torácica, justamente porque essas doenças não costumam afetar muito essa porção da medula, geralmente é mais cervical e torácica. Isso tanto na esclerose múltipla quanto na NMO. Além disso, eu posso ter a síndrome da área postrema, que é um sintoma que dificilmente o não especialista vai pensar primeiro num diagnóstico neurológico. A síndrome da área postrema pode cursar com soluços que duram dias e náuseas com vômitos incoercíveis que duram dias. Na maioria das vezes, esse paciente acaba sendo investigado para gastrite, para alguma gastroenterite, então faz uma endoscopia, faz exame de sangue, faz uma tomografia de abdômen e não encontra nada.
É claro que epidemiologicamente é muito mais provável realmente que isso seja um quadro de origem gástrica, né? De origem gastroenterológica. Mas, na dúvida, ficou em dúvida, esse paciente não teve nada de alteração nesses exames que investigam o trato digestivo, vale sempre a pena olhar para o tronco cerebral, porque a inflamação dessa região, a síndrome da área postrema, que é o que faz o controle tanto do soluço quanto da náusea, pode gerar esse sintoma. Bom, a neuromielite óptica é uma doença desmielinizante, né? Então, uma doença autoimune que faz a mielina ser atacada por um patógeno, por uma agressão autoimune. E essa agressão autoimune é causada pelo anticorpo anti-aquaporina 4, né? Então a gente monta uma resposta inflamatória contra a aquaporina 4. A aquaporina ela está localizada em várias partes do nosso organismo e tem vários tipos, né? Tanto que especificamente na anemia a gente tem ataque à anti-aquaporina 4 especificamente. O diagnóstico é feito tanto com base nos sintomas quanto nos exames de imagem e também na dosagem do anticorpo. Inclusive, o anticorpo muitas vezes é solicitado no líquor, mas a sensibilidade no sangue é até melhor. A gente só faz no líquor realmente em caso de exceção, quando a gente tem uma persistência negatividade do líquor, uma persistente negatividade do exame no sangue, e aí sim, às vezes, vale a pena também fazer no líquor. Mas na maioria das vezes, a gente faz esse diagnóstico pela dosagem sérica, no nível no sangue. A técnica melhor para esse diagnóstico, para dosar esse anticorpo, é o CBA. No Brasil, a gente, na maior parte dos lugares, já é essa técnica que é utilizada, e quando não, talvez a sensibilidade seja um pouco menor. Na ressonância, a gente vê então lesões grandes, lesões extensas, né? Quando a gente tem uma neurite óptica, na esclerose múltipla, às vezes é um ponto, né? É uma lesão ovalada pequena. Na neuromielite óptica, não. Eu posso ter uma lesão extensa, grande. Inclusive, essa neurite óptica ela pode ser do quiasma, né? Do quiasma óptico gerar sintoma nos dois olhos, o que na esclerose múltipla é muito raro, né? Na esclerose múltipla não costumo ter sintoma nos dois olhos simultaneamente. E aí eu posso ter acometimento de mais da metade de extensão do nervo. Quando a gente fala em mielite longitudinalmente extensa, ou seja, uma lesão muito grande da medula, muito inflamada, muito grande, a gente tem uma lesão que é maior do que 3 corpos vertebrais, né? O equivalente a 3 corpos vertebrais dentro da medula espinhal. Uma inflamação grande, robusta, forte, grande, grave. E também na síndrome da área postrema a gente vai ter a inflamação do tronco cerebral gerando isso. O diagnóstico é feito quando o paciente tem um sintoma típico, neurite óptica, mielite, síndrome da área postrema, e tem um anticorpo anticoagulina 4 positivo, o diagnóstico está fechado. Mas o diagnóstico também é possível se o paciente tiver um anticorpo negativo, né? Isso é feito se o paciente tem realmente suporte radiológico, tem 2 surtos, então tem enerite, tem uma mielite, tem um suporte, a ressonância mostra uma lesão extensa, grave, como é o típico da NMO. Isso acaba retardando um pouco o diagnóstico, né? Porque se o paciente faz um único surto, né? Então ele fez uma neurite, e é uma neurite grave, mas ele nunca teve nada antes na vida, você vai ficar com um quadro ainda sem um diagnóstico específico, que não impede de começar no tratamento, mas de qualquer forma fica sem um diagnóstico de NMO, você fica com uma neurite óptica grave, atípica, e aí você pode até já começar no tratamento para isso, mas aí você não consegue ainda fechar o diagnóstico de NMO, o que é um problema, porque você acaba atrasando o diagnóstico desse paciente, que deve ser feito o diagnóstico o mais precocemente possível para começar a tratar o mais precocemente possível. Uma coisa que é importante é que, uma vez que a gente tenha uma suspeita de uma neurite óptica, de uma mielite, de uma síndrome da área postrema, esse não é um paciente eletivo. Não é assim, eu atendi esse paciente no pronto-socorro, eu atendi esse paciente no consultório oftalmológico e vou mandar procurar um neurologista. Não. É uma questão de internação para investigação e tratamento. Porque, por ser uma doença autoimune, se a gente tem uma inflamação aguda, eu posso fazer a pulsoterapia. Posso dar altas doses de corticoterapia, de corticoide, para conseguir desinflamar essa lesão e conseguir ter um alívio desses sintomas, conseguir atenuar e ter menos sequelas. Inclusive, muitas vezes na NMO, diferentemente da esclerose múltipla, a gente precisa lançar mão também da plasmaférese, ou seja, retirar todos os componentes inflamatórios, citocinas, anticorpos, tudo da circulação para conseguir acelerar essa recuperação. Porque na NMO a gente tem uma grande
potencial, ou a gente tem um grande potencial de sequela relacionado ao surto especificamente. Então, quanto mais ativamente, mais intensamente eu tratar esse surto, maior a capacidade que eu tenho de não deixar esse paciente virar cadeirante, ficar cego. Então, assim, realmente na NMO os surtos são devastadores e quanto antes eu fizer esse diagnóstico e quanto antes eu começar o tratamento, melhor. Então, isso é super relevante, né? Então, é por isso a importância de quem está na ponta do atendimento saber que isso existe. Você não precisa saber detalhes, você não precisa decorar nada do que eu falei, mas é importante que se saiba, pelo menos suspeitar disso e saber quando e como intervir de maneira precoce, nem que seja de maneira inicial. Na dúvida, eu vou internar para o neurologista ver e ver se é pertinente essa suspeita. Por hoje é só, a gente vai ter uma outra abordagem sobre a NMO também. Se você quiser assistir, fique à vontade. E espero que com essa discussão, pelo menos você consiga ter um crescimento pessoal, e se a gente conseguir ajudar uma pessoa na ponta que talvez você interne com um quadro desses e consiga ajudar, já vai ter feito valer a pena. Até a próxima.